Vamos então continuar ciências aplicadas. Nós estamos na questão 103. No tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? A água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos. Todavia, pode sê-lo em caráter particular para determinado enfermo e, neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Então, quando nós colocamos uma jarra no Evangelho no Lar, aquela jarra está sendo fluidificada para todo mundo, né? Quando nós colocamos uma garrafa grande e pedimos para fluidificar. Agora, quando nós colocamos uma garrafa pequena, um copo, alguma coisa específico para uma pessoa, né? Normalmente alguém que está enfermo, alguém que está precisando de um fortalecimento, aquela fluidificação é específica para aquela pessoa. Então, ela deve ser utilizada somente por aquela pessoa para quem a água fluidificada foi pedida. Existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura, como sejam a presença de médiuns, curadores, reuniões de vários elementos, etc, etc? O Emmanuel coloca: a caridade não pode atender a situações especializadas. É óbvio que não. Todos nós podemos fazer uma oração, segurar um copo de água, colocar a mão sobre uma jarra e pedir para fluidificar, né? Com as nossas energias, com o nosso magnetismo, pedindo auxílio ao plano espiritual através da oração, e essa água será fluidificada. E é isto que o Emmanuel está colocando. A caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de médiuns curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum podem constituir o preço do benefício aos doentes, porquanto os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem independer do concurso medianímico, considerando o problema dos méritos individuais. Considerando o problema dos méritos individuais de cada um. Qualquer pessoa pode fluidificar uma água através da oração. Suas energias magnéticas, mais a oração, pedindo o auxílio do plano superior. O fato de um guia espiritual receitar para determinado enfermo é sinal infalível de que o doente terá de curar-se? O guia espiritual é também um irmão e um amigo que nunca ferirá as vossas mais queridas esperanças. Então é isso que nós temos que entender. Um espírito elevado, um espírito evoluído, ele jamais coloca medo, ele jamais entristece as pessoas que estão à sua volta. Se ele não tem uma coisa boa para falar, ele vai ficar quieto. E o parâmetro, a forma dele olhar a situação é diferente da nossa, que estamos aqui encarnados. Vamos lembrar o Divaldo coloca acerca de quando ele era novo, ele estava começando a ver o Dr. Bezerra de Menezes e trabalhar ali junto com o Dr. Bezerra de Menezes, e ele estava tratando de um senhor. E aí ele perguntou para o Dr. Bezerra, né? Ele fez os passes, tudo, perguntou para o Bezerra, mas ele não está melhorando. Aí o Dr. Bezerra falou: não, amanhã ele vai estar muito bem. E aí o Divaldo colocou para a família: olha, não se preocupe, amanhã ele vai estar bem, vocês vão ver a melhora que ele vai ter. Quando chegou no dia seguinte, o Divaldo foi lá na casa, ele tinha desencarnado. Aí a família ficou muito brava. E aí o Divaldo falou: mas doutor Bezerra, o senhor falou que ele ia estar bem. Aí o doutor Bezerra virou para o Divaldo e colocou: mas ele está muito bem. Ele está liberto da situação. Ele se desprendeu das grades e do sofrimento da terra. Melhor impossível. Ao ponto de vista da família do Divaldo, diferente do ponto de vista do doutor Bezerra, que é mais lúcido e mais claro, que realmente, para quem ele estava ali doente, estava sofrendo, ele ter desencarnado, está sendo amparado pelo plano espiritual, ele está muito melhor, estava muito bem. Então, essa questão de interpretação daquilo que é colocado. Então, os irmãos que estão trabalhando
num determinado grupo, ou que fluidifica ou faz grupo de orações para uma determinada pessoa, temos que ter sempre em mente que vai acontecer o que for o melhor para a pessoa. E principalmente a vontade de Deus, nosso Pai. E nós não sabemos o que é melhor nem para nós, quanto mais para uma outra pessoa. Nós temos que entender, aceitar e aqueles que são mais próximos, vivenciar o seu luto, vivenciar a dor ali da separação, mas entender que é uma separação por pouco tempo. Em pouco tempo estaremos reunidos em sonho, estaremos reunidos no desdobramento, estaremos reunidos pela desencarnação também. Então vamos voltar aqui. O guia espiritual é também um irmão e um amigo que nunca ferirá as vossas mais queridas esperanças, aconselhando o uso de uma substância medicamentosa, alviltrando, ou seja, sugerindo essa ou aquela providência. Ele cooperará para as melhoras de um enfermo e, se possível, para o pleno restabelecimento de sua saúde física. Se possível, para o pleno restabelecimento de sua saúde física. Mas não poderá modificar a lei das provações ou os desígnios supremos dos planos superiores, na hipótese da desencarnação, porque dentro da lei, com L maiúsculo, né, da lei de Deus, somente Deus, seu Criador, pode dispensar alguém das suas provas, provações ou expiação, ou no desencarne. Nós temos que parar com essa colocação de que a gente vê o desencarne como um castigo. Ai, que dó, ai, coitado, morreu, né? Quem tem esse tipo de pensamento vai usar a palavra morreu. Não é um castigo, muito pelo contrário. É o abrir as portas da prisão, é se libertar das grades, é voltar para a verdadeira vida, é voltar para casa. Então é sim uma libertação. E é assim que nós temos que ver o desencarne. Nós temos que, através do estudo, buscar a libertação desses preconceitos, né, que nós trazemos desde a idade medieval. E como disse Jesus, busqueis a verdade, que a verdade vos libertará. A primeira coisa que ela nos liberta é da ignorância. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável, né? A eutanásia é a abreviação da vida, né? Através de remédio, através de uma injeção normalmente. Na eutanásia, a gente precisa entender, na eutanásia não existe a participação do paciente. A eutanásia é quando a família autoriza, né, que se desligue os equipamentos ou que se dê uma injeção para que a pessoa possa abreviar o seu sofrimento. Quando nós vamos ver hoje, principalmente na Suíça, que existe o suicídio assistido, né, perante a lei, é diferente. Aí a pessoa escolhe se suicidar, sendo assistida pelos médicos, através de medicação, chama a família, se despede. A lei na Suíça permite, então é diferente. Na eutanásia, o paciente não tem a responsabilidade, então não é suicídio, a responsabilidade é dos familiares que o assistem. E no suicídio assistido, como qualquer outro suicídio, é responsabilidade daquele que escolheu. Então vamos ver aqui o Emmanuel respondendo sobre a eutanásia. O homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, em hipótese alguma, ainda que a mesma, na eutanásia, seja a demonstração aparente de medida benfazeja. Ela é aparente, porque nós vamos ver nos livros, principalmente nos livros do André Luiz, o quanto 15 dias de UTI, uma semana de hospitalização, salva uma encarnação. A pessoa revê a vida, a pessoa pede perdão, a pessoa se interioriza, vai buscar, né, os seus objetivos, muda uma encarnação inteira. Então não existe nada que esteja acontecendo por acaso. E ninguém está desassistido, ninguém. Então, o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, em hipótese alguma,
ainda que a mesma seja a demonstração aparente, porque é só aparente, de medida a benfazer. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Às vezes a doença incurável, aquela doença sofrida, extremamente dolorosa, é o único caminho que a pessoa tem de se limpar, de limpar o seu perispírito. A hora que desencarnar, ele está livre daquela mancha, daquela mácula que tinha no perispírito, que o corpo absorve como um mata-borrão. Se passou pela dor, se passou pela doença, com resignação, com resiliência, entendendo que aquilo é uma libertação, é uma limpeza, entendendo os desígnios de Deus, está liberto, está limpo, está livre, né? Cumpriu a prova ou a aprovação ou a expiação. E é isso que o Emmanuel está colocando aqui. Ele se prepara, né? Como ele coloca aqui, às vezes a moléstia incurável, o único pode ser um bem, como a única válvula, é o que ele coloca aqui, a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha, né, na sua caminhada para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal, né, aquisição de conhecimento, de aperfeiçoamento para evoluir. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. E aqui a pergunta: um hospital espírita tem utilidade para a família espírita? A fundação de um hospital em cujos processos de tratamento estejam vivos os princípios do espiritismo evangélico, constitui realização generosa na melhor exaltação dos ensinos consoladores dos mensageiros celestiais. As edificações dessa natureza, todavia, exigem o máximo de renúncia por parte dos que as patrocinem, porquanto, dentro delas, o médico do mundo é compelido a esquecer os títulos acadêmicos para ser um dos mais legítimos missionários daquele médico com M maiúsculo, né, do Mestre Jesus, daquele médico das almas, que curou os cegos e os rancenianos, perdão, os tristes e os endemoniados, exemplificando o amor e a humildade na entrosagem de todos os serviços pelo bem dos semelhantes. Um hospital espírita deve ser um lar de Jesus. Seu aparelhamento é uma maquinaria divina, exigindo idêntica superioridade nos operários chamados a movimentar as peças, de modo a que não deturpe a grandeza profunda dos fins. Então, é o que ele está colocando aqui. Exige o máximo de renúncia por parte dos que os patrocinem. Por quê? Porque não tem retorno. Um hospital espírita é gratuito. O hospital espírita vai depender das doações, vai depender da ajuda do governo, vai depender da ajuda das pessoas. Aqueles médicos que se colocarem ali, uma grande maioria é voluntário, aqueles que trabalham que não são voluntários, seus salários não são salários, né, comparáveis, por exemplo, com um hospital normal. Vai sempre exigir uma abnegação, uma renúncia por parte daqueles que estão trabalhando ali, porque não vão ter aqui na Terra nada que os pague, né? Nada em troca. Onde a base mais elevada para os métodos de educação, onde a base, né, a sustentação, a base mais elevada para os métodos de educação, as noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda educação no Sagrado Instituto da Família. Então, aqui nós vamos ver, a partir dessas perguntas, o Emmanuel começando a falar sobre a educação dos pais em relação aos filhos, dos tutores, sejam filhos biológicos ou não,
dos professores, né? Mas principalmente da obrigação dos pais de educar. O lar é o templo da família, é o lar a maior e a melhor escola para as crianças. Por isso que ele diz as noções religiosas com a exemplificação. Então, os pais passarem as noções religiosas, mas principalmente através do exemplo. E aí a gente lembra Francisco de Assis, quando ele coloca que o evangelho tem que ser levado a todos os lugares, a todas as pessoas, indistintamente. Se for preciso, se usar até a palavra. Porque a palavra, em último caso, é o exemplo que educa. Então, por isso ele diz, as noções religiosas com a exemplificação dos mais altos deveres da vida constituem a base de toda educação no sagrado instituto da família. É a escola base, a escola principal é a família. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa. O Emmanuel vai colocar. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até aos 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Então nós vamos ver aqui nesse livro o Emmanuel falando da questão dos 7 anos, né, os 3.000 dias, que nós vamos ver em outras colocações também do Emmanuel, que é a preparação para que os pais possam educar os filhos. Nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, se eu não me engano, quando o Kardec está colocando lá, né, um trecho onde ele coloca que, conforme a criança vai desenvolvendo os seus órgãos, vai desenvolvendo também as suas lembranças. E os pais têm que aproveitar essa fase da infância, primeira infância, né, que vai até os 7 anos, para passarem noções religiosas, educação, reconhecerem quais são os talentos que a criança traz, os talentos inatos para ajudarem a desenvolver, reconhecer quais são as tendências, né, quais são os problemas que a criança está trazendo, porque já começa a aparecer, para poderem ajudar a resolver, ajudar a consertar. Então, esta colocação, esta obrigação dos pais, eles vão conseguir o resultado através daquilo que eles implantarem, daquilo que eles colocarem nesta primeira infância, principalmente. Porque depois fica mais difícil de educar. Porque a partir dos 7 anos voltam as lembranças, as tendências ficam cada vez mais vívidas. A partir do 14, com a puberdade, com os hormônios e com não só as lembranças, mas a volta, os irmãozinhos, os parceiros de outrora, os irmãos instigantes, né? Toda aquela carga que está trazendo da encarnação já fica muito aparente, já fica ali muito vívida. E nos 7 anos, até os 7 anos, o espírito está obliterado, como se fala, está apagado, né? Os seus algozes dificilmente têm como localizá-lo. Então é a oportunidade que os pais têm durante esses 7 anos de transmitir noções de religião, de ética, de moralidade no sentido das leis de Deus, né, de amor, de fraternidade. Então o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo, porque até os 7 anos o perispírito está em formação. O corpo leva 9 meses para se formar e a criança nascer, e o perispírito leva 7 anos para se formar e encaixar, ter aquela encarnação ali presente já com um novo perispírito que aquele espírito vai se utilizar junto àquele corpo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele, né, o espírito, e a matéria orgânica. Por quê? Porque o perispírito não está completamente formado. Então, não existe essa integração total. A criança ainda está em contato com o plano espiritual, né, ali aquele plano espiritual do seu roteiro, do seu processo de reencarne, a família espiritual, ele ainda está, por isso que ele tem tantos amigos imaginários, às vezes tem até lembranças de coisas do passado. Por quê? Porque ele está com um pé lá, um pé cá.
A hora que se consolida a reencarnação, que é aos 7 anos, não é uma data marcada, né? É um período, né? Por isso que às vezes se usa os 3.000 dias. Então é um período em torno de 7 anos. Aí a criança vai deixar de ser, vai deixar normalmente de ter esse contato com o plano espiritual, ela tira o pé do plano espiritual e coloca os 2 pés no plano da matéria. Então, crianças que se lembram de, às vezes, de algumas coisas do passado não vão lembrar mais, tem um amigo imaginário, não vão ter mais, porque não vão ver mais esse amigo imaginário, e aí toca o barco da nova encarnação. É isso que ele está colocando aqui. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele, né, o espírito, e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, né? Porque eu estava falando, ele tem um pé lá no plano espiritual. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade. Se, olha aqui a colocação do Emmanuel, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Se encontrar nos pais os legítimos representantes do amor, da fraternidade, da vontade de ensinar, da vontade de cumprir a missão que se colocaram no plano espiritual, porque antes de nós reencarnarmos, nós já montamos o nosso roteiro, já acertamos com aqueles que vão ser nossos filhos. Já acertamos com ele. Olha, nós vamos te ajudar no teu reencarne, nós vamos te ajudar no teu processo. Nós vamos ver no livro Libertação, a Matilda que vai reencarnar, é um espírito elevado, e ela vai reencarnar para ajudar o filho querido do coração, que é um espírito grosseiro, é um espírito trevoso e que precisa de muita ajuda. Então ela vem para recebê-lo como filho, e ela está ali no livro, antes dela encarnar, conversando com aquela que vai ser sua futura mãe. Eles estão tratando ali, ajudando para que ela melhore, e ela vai ser a futura mãe da Matilde. E a Matilde coloca para ela: por favor, preste atenção no que você vai fazer comigo. Não me trate como uma boneca, não me trate como uma princesa. Lembre-se que eu preciso da tua ajuda na minha formação, na minha estruturação, para que eu possa verdadeiramente cumprir a minha missão, que é de auxiliar o meu filho querido do coração, quando eu recebê-lo como filho. Então a estruturação, o roteiro começa lá atrás, mas muito antes. Muito antes, quer dizer, ela já está ali acertada com o filho que ela vai ter, ela nem nasceu ainda. E ela está se acertando com a futura mãe. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem, e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. O livro foi escrito em 1940, onde as mulheres têm ainda, né? Porque nós somos as responsáveis pela educação, porque somos mais pacientes, mais amorosas, embora tenham muitos pais, né? Com essa feminilidade e amorosidade muito aflorada, que são excelentes pães, como a gente fala, né? Pai e mãe educando ali os filhos. Hoje em dia a divisão de tarefas se faz principalmente na educação dos filhos, mas tem que se entender, tem que se compreender que a educação e o comprometimento dos filhos não é só de manter o filho vivo, né? De dar comida, dar roupa, dar condições de manter o filho vivo. É a educação, principalmente a educação moral dentro das leis de Deus, não a moral de sociedade, e a educação religiosa, aqui no sentido de se religar a Deus, mesmo que não tenha religião nenhuma, mesmo que não participe, mas que passe as noções do Evangelho, as noções que o Cristo nos trouxe. É muito importante para esse espírito estar começando uma nova tarefa. E a gente tem que se lembrar, como o Hamed coloca muito, muito bem no livro Renovando Atitudes, que o filho não é um livro em branco. O filho é um espírito milenar, um companheiro, um amigo que nós estamos recebendo nos braços, né, por
por uma parceria com Deus nosso Pai, que é o Pai de todos nós. Então é um irmão que nós estamos recebendo nos nossos braços, que precisa de pai e mãe por um período, e que Deus está confiando a nós a responsabilidade de ajudar aquele irmão a crescer, a se melhorar, a se desenvolver, a sair bem, a cumprir a sua missão na sua reencarnação. Uma responsabilidade muito grande assumida antes de reencarnar. E que a gente tem que ter consciência, o que o Emmanuel está colocando aqui, a gente tem que ter consciência dessa responsabilidade. E cuidar do filho olhando para as suas tendências, aquelas que são boas para aflorar cada vez mais, aqueles que têm tendência para música, para arte, né, para artes de todos os tipos. E a maioria dos pais estão preocupados em que o filho vá bem na escola para que ele tenha uma profissão para ganhar dinheiro. Ele não está preocupado com o ser humano, ele não está preocupado com o homem ou a mulher de bem, que ele tem a responsabilidade de ajudar nessa nova reencarnação. Ele está preocupado com que o filho ganhe dinheiro, com que o filho tenha uma posição no ter. Ele está preocupado com a matéria e com a materialidade. E aí as consequências vão ser tenebrosas. Então vamos continuar aqui com o nosso Emmanuel. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas, leis com L maiúsculo, as leis de Deus. Passada a época infantil, ou seja, esse período dos 7 anos, credora de toda a vigilância e carinho por parte das energias paternais. Então a criança é credora, os pais têm a obrigação de dar todo o carinho, toda a educação, toda a formação, né, religiosa, moral, ética, através principalmente do exemplo, para essas crianças nesse período dos 7 anos. Então, voltando. Passada a época infantil, credora de toda a vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. E, atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo, né, seu patrimônio danoso, seus preconceitos, suas tendências, né, as suas ideias do passado, né? Então ele coloca aqui: a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Então ele está colocando que depois dos 7 anos fica difícil, depois da maioridade quase impossível se realizar uma educação. Educação é primordialmente nesse período dos 7 anos. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar. O Emmanuel vai bater sempre nessa tecla. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter, né? A formação principal, o caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, as escolas vão instruir, o lar vai educar. É completamente diferente. Os pais não podem jogar no colo dos professores a obrigação que eles, pais, têm e assumiram antes, até antes de reencarnarem, de ajudar esses irmãos que reencarnarão como filhos. Então, o estabelecimento de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. A universidade vai fazer o cidadão, mas é o lar que vai fazer o homem de bem, né? O homem ou a mulher de bem, com princípios éticos, com caráter, com moralidade, no caminho da evolução.
O caminho da evolução, quem ajuda, quem coloca no trilho são os pais, são os tutores, é a família, é o lar no qual ele vive. A escola vai lhe dar instrução para exercer essa ou aquela profissão. Mas a formação verdadeira, aquela que é nossa para a eternidade, nós adquirimos no lar. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Por que o lar se refaça? Porque aquela estrutura que foi montada ali, ela foi montada no roteiro do plano espiritual para refazer situações, perdões serem pedidos e serem dados, instruções serem dadas, acertos, aparar arestas. Então, todas as situações que tiveram problemas em outras encarnações, aquele lar que está sendo montado ali, ele está se refazendo para se reestruturar e todos crescerem, todos melhorarem, todos poderem voltar para casa melhor do que vieram, os pais e os filhos. Então, é o que ele está colocando aqui. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico. Então, a finalidade do espiritismo evangélico, do estudo do evangelho, através da luz do espiritismo, é a cristianização das pessoas. Por quê? Porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. São os ensinamentos do Cristo sendo trazidos de novo na sua profundidade e pureza da época do Cristo. Então, na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual para todos, e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. É justa a fundação de institutos para a educação sexual? Está fazendo aqui. É justo, é necessário que se crie escolas, que se criem institutos para a educação sexual das crianças? Olha a colocação do Emmanuel. Não podemos esquecer que esse livro é de 1940 e que se nós tivéssemos aprendido e nos instruído, se a gente tivesse entendido desde 1940 essas colocações do Emmanuel, nós estaríamos hoje com escolas diferentes, colocações de pais diferentes, posições diferentes, mas muito diferentes. Nós, infelizmente, não temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, por mais que os ensinamentos estejam na nossa mão. É justa a fundação de institutos para a educação sexual? Ele responde: quando os professores do mundo estiverem plenamente despreocupados das tabelas administrativas, dos auxílios oficiais, da classificação de salários, das situações de evidência no magistério, das promoções, etc., etc., para sentirem nos discípulos, nos alunos, os filhos reais do seu coração, será acertado cogitar-se. Olha como ele coloca: cogitar-se da fundação de educandários dessa natureza, porquanto haverá muito amor dentro das almas, assegurando o êxito das iniciativas. Os pais não podem delegar para a escola a educação dos filhos, principalmente a educação sexual. Por quê? Porque são pessoas, como ele coloca aqui, na sua grande maioria, que estão interessadas nas promoções do magistério, de quanto estão ganhando, do quanto vão ganhar, do que tem, do que não tem. Às vezes não tem formação nem colocação nem para elas, tem preconceitos milenares, tem frustrações, desestruturação interna, porque problemas sexuais todos nós temos e trazemos há milênios conosco. Então é dentro do lar, é dentro de casa que a criança tem que receber as instruções através daqueles que o amam e que vão lhe ensinar e lhe colocar noções de amor, de ética, de respeito a si mesmo e aos outros.
e não a moral de verniz da sociedade. Não é isso. É a moral, é a colocação das leis de Deus, do amor fraterno, do amor incondicional, que é este o caminho que nós temos que ter, porque Deus é amor. Os professores do mundo, todavia considerado o quadro legítimo das exceções, ainda não passam de servidores do Estado. Salvo as exceções, os professores do mundo são servidores do Estado, estão ali ganhando seu dinheiro, pensando, lidando com os alunos como número, como trabalho. Eles estão realizando um trabalho e recebendo uma remuneração, que infelizmente no nosso país é uma remuneração muito parca. Os professores ganham pouco por tanto que se exige deles. Então, voltando aqui. Os professores do mundo, todavia considerado o quadro legítimo das exceções, ainda não passam de servidores do Estado, angustiados na concorrência do profissionalismo, na sagrada missão de ensinar. O trabalho do professor, o trabalho do médico, são trabalhos sagrados aqui na Terra. Então, na sagrada missão de ensinar, eles instruem o intelecto, mas, de modo geral, ainda não sabem iluminar o coração dos discípulos por necessitados da própria iluminação. Porque eles ainda estão buscando a sua iluminação. Os pais também estão, mas eles têm caracteres intrínsecos ali com aquele espírito que está renascendo. Histórias, longas jornadas, perdões a serem dados e a serem pedidos, amores de outras vidas ou desamores que precisam ser consertados. Então existe toda uma história ali juntos, que tem que aprender juntos e tem que se estruturar juntos. Enquanto um professor, ele tem as dificuldades dele, está buscando o trabalho dele, e ele tem o grupo karma dele também, no qual ele tem a sua necessidade de instrução e de aprimoramento. Quem educa as crianças são os pais, é o lar, são os tutores, aqueles que estão na obrigação de criá-los. E na escola elas vão receber instrução para o mundo. Examinada a questão desse modo e atendendo às circunstâncias das posições evolutivas, consideramos que os pais são os mestres da educação sexual de seus filhos, indicados naturalmente para essa tarefa, até que o orbe, até que o planeta possua por toda parte as verdadeiras escolas de Jesus, onde a mulher, em qualquer estado civil, se integre na divina missão da maternidade espiritual de seus pequenos tutelados, onde a professora ou professor são pais e mães dos seus alunos. Nós ainda estamos muito longe disso, que é o que ele está colocando aqui. Quando se tiver por toda parte as verdadeiras escolas de Jesus, onde a mulher, em qualquer estado civil, se integre na divina missão da maternidade espiritual de seus pequenos tutelados, e onde o homem, convocado ao labor educativo, se transforme num centro de paternal amor e amoroso respeito para com seus discípulos, os seus alunos. Como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? As escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos com esses ou aqueles processos novos, de conformidade com a psicologia infantil, mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e um só modelo de mestre, com M maiúsculo, o nosso mestre amado, o nosso mestre Jesus, que é a personalidade excelsa do Cristo. Então, no lar é o Evangelho, a Boa Nova, os ensinamentos do Cristo que têm que ser trazidos para a educação das crianças. E no mundo, na ciência, as escolas vão assimilando as mudanças e as novas colocações, os aprendizados da ciência. Então, a física vai mudando, a química vai mudando, a biologia vai mudando, vai acrescentando mais coisas na história, mas no lar
É o Evangelho, são os ensinamentos do Cristo que tem que predominar. Os pais espíritas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais plena liberdade dos filhos? E aí nós vamos ver situações que chegam ao ridículo. Então, o pai obriga o filho à escola. É lógico, ele tem que estudar, ele tem que aprender, ele tem que se instruir, porque ele está preocupado com o mundo. Ele está preocupado que o filho tenha uma profissão e ganhe dinheiro no mundo. E deixa o Léo, deixa à vontade. Ah, não, ele vai na evangelização, ele vai no culto, ele vai na igreja. Seja qual for a religião, não é só espírita, não. Ele vai no evangelho do centro, ele vai assistir às palestras, se ele quiser. Como se a instrução religiosa não fosse a principal obrigação dos pais. Ele pode deixar que o filho tome as suas escolhas quando o filho tiver maioridade para isso. Então, em todos os processos, o filho tem a maioridade, ele tem o livre-arbítrio para todas as suas escolhas. Antes disso, é obrigação dos pais a educação. Nós vamos ver que é isso que o Emmanuel está colocando aqui. O período infantil, que é até os 7 anos, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espíritas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, olha o que o Emmanuel está colocando aqui, em nenhuma hipótese essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença, principalmente esses 7 primeiros anos. Em nenhuma hipótese essa primeira etapa pode ser encarada com indiferença nas lutas terrestres. A pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade, pode dar ensejo a graves perigos. Terríveis perigos. Hoje em dia, em que os pais acham que os filhos estão seguros dentro de casa, trancados no quarto, eles estão, se eles não tiverem noções de educação, bases na sua educação, critérios, normas, disciplina, se eles estiverem trancados no quarto, pura e simplesmente largados ali, eles estão com o pior que existe no mundo na mão deles, através do celular e através do computador. Sujeito aos maiores perigos, as piores situações que o mundo pode colocar. Nós estamos cansados de ver vários exemplos de situações terríveis que pré-adolescentes de 10, 11, 12 anos se colocam por causa de redes sociais, por causa de programas e jogos e situações na internet. Então é o que ele coloca aqui. A pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade. Liberdade exige responsabilidade. Só pode ter liberdade aquele que tem responsabilidade, tem caráter, respeita o outro. Porque aquele que não respeita o outro, ele não tem liberdade, ele é libertino. Ele normalmente acaba descambando para a criminalidade, para o desrespeito ao outro, é uma forma de criminalidade. Então, a pretexto de que a criança deva desenvolver-se com a máxima noção de liberdade, pode dar ensejo a graves perigos. Já se disse no mundo que o menino livre é a semente do celerado, é a semente do criminoso, que eu estou colocando, é a semente do criminoso. A própria reencarnação não constitui em si mesma restrição considerável à independência absoluta da alma necessitada de expiação e corretivo? Deus não está restringindo os passos, não está restringindo às vezes até o aprendizado no espírito que encarna no corpo, que vem com deficiência, que vem com problemas mentais, que vem com problemas físicos, com incapacidade de andar, com incapacidade de ver, com incapacidade de ouvir, com incapacidade de trabalhar com as mãos e outras incapacidades. Essas restrições são impostas por Deus como processos educativos.
E se Deus nos coloca restrições para que a gente aprenda, para que a gente tenha noções para poder realmente ter direito à liberdade, porque liberdade anda junto com responsabilidade, instrução, cultura. Se Deus nos restringe, nós temos que dar educação, disciplina, normas para os nossos filhos. É o que ele está colocando. Ele faz uma pergunta para que a própria reencarnação não constitui em si mesma restrição considerável à independência absoluta da alma, necessitada expiação e corretivo, uma restrição de Deus. Além disso, os pais espíritas devem compreender que qualquer indiferença neste particular, no estudo, no aprendizado, na evangelização desses filhos. Então, além disso, os pais espíritas devem compreender que qualquer indiferença neste particular pode conduzir a criança aos prejuízos religiosos de outrem, a prejudicarem não só a elas, mas a outras pessoas, ao apego do convencionalismo e à ausência de amor à verdade. Se criar ali um hipócrita, um delinquente. Essa que é a grande verdade, um delinquente. Deve nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem, porque quem está reencarnando, se precisa reencarnar, é porque é faltoso de ontem. Todos nós estamos aqui precisando reencarnar porque somos faltosos, porque temos dívidas, temos problemas a resolver e lições a aprender. Quem não tem dívida, quem não tem lição a aprender, quem está com tudo acertado, não reencarna na Terra, está em outros órbitos, está em outras situações. Então, agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte que conduzem ao aniquilamento e ao crime. É fazer com que ele volte a cometer os mesmos delitos de ontem, a buscar a porta larga, enquanto que a obrigação dos pais, daquele que educa, é ajudar a entender a necessidade de se buscar a porta estreita. É mais difícil, é mais complicado, mas é ela que nos leva de volta pelas nossas próprias pernas à casa do Pai. Os pais espíritas devem compreender essas características de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se faz para a contemplação egoísta da espécie, mas sim para santuário, onde por vezes se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Às vezes, para exercer corretamente a obrigação de educar aqueles que nós recebemos como filhos, exige renúncia e sacrifício de uma existência inteira desses pais. E às vezes um trabalho hercúleo até após a existência, após o desencarne, os pais continuam ali tentando ajudar, tentando trabalhar junto a esses filhos. A economia deve ser dirigida, que é a última questão desse item que nós estamos estudando. No que se refere à técnica de produção, à necessidade da repartição e aos processos de consumo, é mais que justa a direção da economia. Porém, nesse sentido, todo excesso político que prejudica a harmonia na lei das trocas, de que o progresso depende inteiramente, é o progresso material, progresso científico, o progresso do planeta, depende inteiramente dessas trocas que nós fazemos, que nós mantemos, o desenvolvimento e a vida no planeta. E a economia é uma das partes principais disso. Então é o que ele coloca. Todo excesso político que prejudique a harmonia na lei das trocas, de que o processo depende inteiramente, é um erro condenável com graves consequências para toda a estrutura do organismo coletivo, de toda uma sociedade, de todo um grupo, seja ele um grupo pequeno, um grupo
um grupo municipal, um grupo estadual, até o planeta, né, em termos de economia geral. Tais excessos deram causa aos sistemas autárquicos de governo, né, os totalitaristas, né, os ditadores da atualidade. Então, tais excessos deram causa aos sistemas autárquicos de governo da atualidade, onde perecem todos os ideais, né, onde morrem todos os ideais de justiça econômica e de fraternidade, em virtude dos erros de visão do mau nacionalismo. A vida depende de trocas incessantes e a vida depende da política, né? Porque tudo que nós fazemos, nós estamos vendendo as nossas ideias, nós estamos interagindo com o outro, colocando as nossas ideias, as nossas necessidades, ouvindo a ideia do outro, ouvindo as necessidades do outro, entrando num acordo. Isso é política. Então nós necessitamos sim de uma boa política, porque é a política que faz com que as coisas caminhem e que a maioria tenha a sua vontade, as suas colocações predominando dentro da sociedade, seja para o bem, seja para o mal. Perdão. A vida depende de trocas incessantes e toda restrição a esses elevados princípios de harmonia é uma passagem para a destruição revolucionária, onde se invertem todos os valores da vida. Que a economia seja dirigida, mas que as paixões políticas não penetrem os seus domínios de equilíbrio e reciprocidade, porquanto na sua influência nefasta, na influência nociva da economia, ou, abre aspas, bastar-se a si mesmo, fecha aspas, é a ideologia sinistra da ambição e do egoísmo, né? É aquele nosso famoso ditado, né? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Bastar-se a si mesmo é a ideologia sinistra da ambição e do egoísmo, onde o enfermo da guerra encontra o clima é a ideologia sinistra da ambição e do egoísmo, onde o fermento da guerra encontra o clima apropriado para as suas manifestações de violência e extermínio. Então é através da má distribuição das políticas perversas econômicas, desse capitalismo animalesco, insano que existe no nosso planeta, que nós temos a fome, nós temos dores terríveis que não precisavam ser passadas pelos nossos irmãos, porque o planeta tem como produzir para todo mundo, e principalmente são essas colocações, essa má distribuição, essa, como ele coloca aqui, bastar-se a si mesmo, o maior fermento para as guerras que nós vemos no nosso planeta, infelizmente até hoje. No nosso próximo estudo, nós vamos entrar no capítulo 2, né, que é filosofia. Até lá!